E aí pessoal, tudo bom? Boa noite, é o Básico, mais uma aula de mecânica geral. O que eu vou fazer nessa aula, pessoal, é completar o que nós estávamos conversando na aula passada. Ou seja, eu montei os vetores cartesianos, né, a representação cartesiana, só que em duas dimensões. O que eu vou fazer agora é só jogar isso para três dimensões, tá? Não tem nada de muito complicado não. Aparecem uns ângulos aí, mas eu vou definir tudo bonitinho, tudo tranquilo. Então, vamos embora, vamos trabalhar. Então, o que eu vou fazer, como eu estava dizendo para vocês, é isso daqui, né? Vetores cartesianos unitários. Agora, ó, certo? Eu tenho as direções x. Então, eu tenho meu versor i, y, j, z, k. Só estou trabalhando em três dimensões. Então, o que eu vou fazer agora é tornar isso aqui, né? Três dimensões. Tá? Então, não tem nada de muito complicado, não. Vamos lá. Representação de vetor cartesiano. Na verdade, a gente diz que em física e matemática, basicamente nós podemos representar um vetor, um sistema, né, que depende de vetores de três formas, ou em três sistemas. O cartesiano, o polar e o esférico, certo? E tem mais. Cilíndrico também. Tá? Então, o que eu vou fazer basicamente é isso. Tá? Então, o cartesiano, eu vou representar meu vetor em função de x, y, z, ou seja, i, j, k. Legal? E aí a gente vai brincando com essas representações quando elas forem sendo necessárias e aparecendo. Então, ó, vetor cartesiano aqui, ó, certo? Fala sobre os eixos x, y e z. Tá, então tá aqui, pessoal. Primeira coisa que eu quero foi só isso daqui, ó. Eu forneci um vetor A, tá? Então, o que eu fiz a partir desse vetor A, eu fiz a projeção, a decomposição dele. Primeiro, eu fiz a decomposição dele no plano XY, e depois do plano XY, aí sim eu determinei as componentes AX e AY desse vetor. Legal? Você fala, nossa, Bárcio, como é que eu faço isso? Bom, primeiro, tá? Esse vetor A, a gente sabe que ele pode ser escrito como sendo o quê? A componente AX na direção Y, tá aqui, ó, tá? Mais o AYJ mais o AZK. Legal? É isso que eu quero de vocês, né? O que a gente precisa aprender agora a trabalhar com vetores é só isso aqui. Tá? Determinar, trabalhar com essas componentes e determinar isso aqui, quanto vale a x, a y, a z, tá? E assim por diante. Legal? Então, como é que eu faço isso? Ó, essa figura está pronta, então eu deixei uma figura aqui para eu começar a fazer, para vocês não se perderem. Como é que eu encontro, certo? Cada componente deste vetor agora no espaço. Então, vamos lá. Primeiro, tem um vetor A, x, y, z, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, senhores, vou pegar minha régua e vou projetar o vetor A, como eu disse, no plano XY. Então, ó, perpendicular ao plano XY, reta imaginária, até um ponto no espaço. Pronto. Tá? Se esse ponto aqui fosse um ponto P, ó, esse aqui representaria a imagem dele, P', certo? A partir daí, eu vou criar vamos dizer assim, ó, a projeção desse vetor A no plano. Eu vou chamar esse vetor de vetor A', tá? E eu vou fazer o uso dele de vez em quando. Então, ó, vou criar um vetor aqui, ó, certo? Que é a projeção de A no plano, certo? Então, esse é o meu vetor A'. A partir de A', que é a projeção de A no plano XY, legal? Eu vou criar, ou eu vou determinar quanto vale as projeções, né, do meu vetor A em x e y. Então, ó, reta imaginária paralela a y partindo de A'. Então, tá aqui e eu já tenho a minha primeira componente. Tá? Então, aqui, ó, em x, agora eu terei a componente do meu vetor. Então, tá aqui. Então, esse aqui, ó, é a minha componente AX, certo? E, pessoal, em que direção? Lembrar que aqui, ó, eu tenho a direção I, certo? Então, esse AX está na direção I. Legal? Vou fazer algo parecido, gente, só que agora para Y, né? Ó, vou jogar aqui, tá vendo? Paralelo a X,
paralelo a x até o eixo y. E eu tenho a componente, então, AY. Tá aqui, ó, a componente AY. Lembrar que essa é a direção J. E por último, vou fazer a mesma coisa, só que agora, ó, aqui, né, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho que projetar A em Z. Então, como é que eu faço isso, ó? Reta imaginária, ó, paralela ao vetor A', agora sim, porque tem que ser 90 graus com Z lá, né? Então, agora eu vou jogar em Z. Então, eu tenho todas as projeções que eu estava procurando. Então, é dessa forma que eu monto essas projeções, tá? Primeiro projeto A no plano, AZ, lembrar que essa é a direção K. Então, ó, primeiro eu projeto o A no plano XY, encontrei o vetor A'. O vetor A', que depende de A, óbvio, já que ele é uma projeção, né? Vou projetar em AX e AY, e o próprio A projeta em Z. Então, dessa forma, eu tenho, então, ó, né, o meu vetor A, podemos ser escrito como AXI mais AYJ mais AZK. Bem facinho, bem tranquilo. Tá? Eu só aumentei, como eu disse, essa projeção aqui do A em Z. Legal? Tranquilo? Minha pergunta é a seguinte: como é que eu calculo a intensidade desse vetor? A intensidade desse vetor, pessoal, ou seja, o módulo, a intensidade, o que vocês quiserem, certo? A gente vai calcular da mesma forma que eu calculei o anterior. Só que aqui o que eu vou fazer? Eu quero a intensidade disso. Então, primeiro eu vou encontrar a intensidade disso dependendo dessas coisas. E depois, certo? Vou somar com a intensidade de Z. Se vocês fizerem isso aqui, ó, a intensidade vai ser a raiz quadrada de quem? AX quadrado mais AY quadrado mais AZ quadrado. Quando eu tinha duas dimensões, era x quadrado mais y ao quadrado. Agora é só somar mais um, tá? Não tem complicação nenhuma. Então, só para vocês terem uma ideia, não vou fazer a conta toda, tá? Ó, mas a linha ao quadrado, então, ó, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Certo? Desse triângulo aqui de baixo. Desse triângulo aqui de cima, então, ó, A quadrado, certo? Ó, esse aqui eu quero. Olha só, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, que é A' ao quadrado mais AZ quadrado. Se eu substituir, né, AX quadrado mais AY ao quadrado mais AZ quadrado, é só extrair a raiz quadrada, tá? Então, é bem facinho, bem simples, da mesma forma que eu já tinha feito praticamente. Ângulos diretores coordenados. Na verdade, pessoal, talvez a gente use isso aqui, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês uma vez na vida, se precisar vocês vão saber como utilizar. Vocês vão ver que na hora de fazer exercícios, eu não vou ficar muito preocupado com o nome disso, ângulos diretores coordenados, sei lá, tá? Eu tenho ângulos e a gente vai usar relações trigonométricas e tentar determinar as componentes do meu vetor, tranquilo? Eu vou fazer separadamente, se vocês encontrarem nos livros, eles fazem juntos, justamente, né, para o grau de dificuldade. O que vocês têm que lembrar basicamente é o seguinte, ó, esses ângulos diretores coordenados são sempre entre o vetor e os eixos, tá? O ângulo alfa em relação a x, o ângulo beta, y e o ângulo gama em relação a z. Tá aqui, ó, tá? Então eu vou começar a fazer separadamente cada um deles. Então o que eu fiz primeiro? Ó, peguei esse triângulo aqui, que eu já deixo, na verdade, ajureado aqui para vocês. Então, ó, o ângulo gama é o ângulo entre o eixo Z e o vetor A, tá aqui. E esse ângulo aqui de cima é o que é o de 90 graus, tá aqui, certo? Então, ó, isto daqui vale exatamente a mesma quantidade de módulo que a linha. Aqui, pessoal, você tem a Z e a diagonal sendo A. Então, se eu quiser o valor de AZ, que é o que eu vou procurar no final das contas, né, ó, se você aplicar cosseno desse ângulo gama, cosseno é cateto o quê? Próximo adjacente pela hipotenusa. Ou seja, eu consigo obter aqui, ó, a componente Z como A cosseno φ.
Toma cuidado, se eu precisar do ângulo, né, desse ângulo diretor, que é o com relação ao z, é fácil, né? O ângulo é o arco cujo o cosseno de AZ sobre A. Tá? Mas, geralmente, não precisa ficar muito preocupado com isso, a gente vai querer, na verdade, determinar quanto vale as componentes. Tá? Então, é isso daqui. O próximo ângulo, pessoal, eu peguei aqui o beta, né? O beta talvez seja um dos mais complicados se estiver em 3D, tá? Mas também não é lá, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz assim, eu tinha o meu vetor V, eu liguei aqui, ó, a ponta dele ao eixo Y, porque eu tenho certeza que sempre a ligação da ponta dele com um dos eixos x, y, z, o ângulo é sempre 90. Tá? O ângulo agora, ó, é entre o eixo y e o vetor A, então ele está assim no espaço, tá, moçada? Ele não está exatamente sobre y, né? Ele está deitadinho aqui, tá? Mas se vocês olharem esse triângulo aqui, ó, então o ângulo entre A e AY é beta, certo? O valor aqui, ó, da diagonal é beta e o valor aqui, ó, de AY. E de novo, se eu quiser AY, aqui, ó, AY, de novo, é um cosseno, né, ó. Se eu fizer o cosseno de beta, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, a componente AY é a cosseno beta. Se vocês quiserem o beta, né, pessoal, é o arco cujo cosseno vai dar AY sobre A. Perfeito? Ou cosseno menos 1, tanto faz. Tá? Então dá para ver que tanta componente... Por que a gente usa muito esses cossenos diretores aí, né? Dá para ver que a gente consegue escrever todas as componentes do vetor AX, AY e AZ, que eu vou mostrar agora, em termos desses cossenos, desses ângulos. Tá? Essa é a vantagem. Dá para usar bastante coisa, isso aqui é bastante importante daqui a pouco para vocês também. Calma, a gente chega lá. Bom, o meu ângulo alfa agora, ó, é entre x e o vetor A. Ele também está aqui, né, pessoal? Ó, certo? Com uma certa inclinação aqui. Então, aqui está o meu triângulo. Este ângulo sempre, né, ó, do vetor com o eixo é aqui, ó, de 90 graus. Certo? Então, eu tenho AX. Aqui, ó, eu tenho, né, a minha componente maior, que é o A, certo? E o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, ó, é o meu ângulo alfa entre A e AX, tá? Então, de novo, se eu quiser AX, ó, isso aqui de novo é um cosseno, né? Então, cosseno alfa, cosseno é cateto adjacente hipotenusa. Então, AX é igual a cosseno alfa. E se vocês quiserem o alfa, é o arco cujo cosseno vale AX sobre A. Perfeito? Então, a importância desses cossenos diretores aí é simplesmente essa, né? Porque eu consigo determinar, se eu tiver esses ângulos, eu consigo determinar todas as componentes do meu vetor, certo? Tridimensional, em termos desses cossenos. É só, tá? Então, de uma forma resumida, ó, o cosseno alfa é... Só lembrar assim, ó, não precisa, né, saber fazer. Lembrar que alfa está ligado ao eixo Q, x, então vai ser AX sobre A. Beta está ligado a Y, então é AY sobre A. E gama, Z, AZ sobre A. Tá? Aí ele mostra para vocês em alguns livros que essa relação que eu vou usar mais tarde, certo? É válida. Ou seja, se eu somar todos os cossenos diretores ao quadrado, você tem que dar 1. Você fala, Basta, como assim? Gente, como assim, né? É muito simples. Por quê? Primeiro, olha o que eu mostrei para vocês. Eu mostrei assim, né? Ó. Vou colocar aqui outra observação. Que A quadrado é AX quadrado mais AY quadrado mais AZ quadrado, certo? Ou seja, o módulo, a intensidade de A é a raiz disso. A mesma coisa que eu escrevi aqui. Então, olha que legal agora, ó. Se eu não quero isso ao quadrado, quadra isso aqui, ó. Quadrado de um lado é a mesma coisa que quadrado do outro. Então, o primeiro termo, cosseno ao quadrado de alfa, dá AX quadrado sobre A quadrado. Mais o cosseno aqui, ó, é só levar ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, vai dar AY quadrado sobre A quadrado. Mais AZ quadrado sobre A quadrado. Isso tem que ser 1. É só tirar o mínimo, né? Extrair o mínimo. O mínimo é o A quadrado, é igual para todos os termos.
Então aqui, ó, o mínimo é a quadrado. Opa, ficou feio esse negocinho. Em cima vai ficar ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado igual a 1. Se eu passar isso multiplicando, eu volto na relação exatamente que eu tenho aqui, certo? Então, tá, isso aqui é provado justamente porque, certo? O módulo do meu vetor quadrado é a soma dos quadrados dos módulos. Tá legal? É isso aí, muito facinho também. Só mostrei para mostrar, tá? Ninguém vai precisar disso não. Sobre como é que eu trabalho com essa representação, né, tridimensional do meu vetor A, agora em uma representação polar, em termos de 2 ângulos, não mais de 3 ângulos, tá? Em termos de θ e φ. Primeiro, representação aqui, ó, θ e φ. Tá? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, na verdade, agora, ó, o φ é sempre o ângulo, ó, em relação ao eixo Z. Sempre. E o θ em relação, ó, que legal aqui, ó, a projeção de A em XY, que é o meu A', certo? E o eixo X, tá? Não tem nada que ver com o eixo Y agora, apesar da gente obter, né, quais são as componentes de cada um. Você fala, Bárbara, e aí, como é que fica? Gente, a coisa mais fácil do mundo. Olha aqui. Vamos começar com φ. Cosseno dele é cateto adjacente. Então, ó, cosseno φ é cateto adjacente, que é AZ sobre a hipotenusa, que é A. Então, eu já sei que a componente AZ vale A cosseno φ. Perfeito? Muda alguma coisa? Não. O problema agora, pessoal, é encontrar a x e a y. Por quê? Se vocês olharem para esse triângulo que eu fiz aqui em amarelo, olha que legal, ó. O cosseno dele é AX, só que o cosseno agora, ó, é θ. Realmente é AX, só que não por A, por A linha, né? Ó, cosseno, estou trabalhando com esse triângulo aqui embaixo, tá? A linha. Então, o AX vai ser a linha cosseno de θ. Tranquilo? Joia? Você fala, mas eu quero AX em termos de A e não de A'. Perfeito, lindo. Então, voltem aqui nesse triângulo verde comigo, ó. Esse tamanho é exatamente igual a esse, essa é a linha. Isso aqui é seno. Então, o que eu posso lembrar aqui agora? O que eu posso fazer aqui? Que se eu fizer o seno φ, seno é cateto oposto a linha sobre A. Ou seja, a linha que eu preciso para substituir ali é A seno φ. Resumidamente, a componente AX, agora é só substituir, né, moçada? Ó, o A' é a seno φ cosseno θ. Então, aqui eu tenho a componente AZ, até a componente AX. Vou fazer a mesma coisa, né, para a próxima componente. Então, aqui, ó, cateto oposto, que é esse aqui, né, ó. Então, seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, a y é a linha seno θ, ou seja, a seno φ seno θ. Tá. Então, também bem tranquilo, né? Não tem nada aqui para se preocupar. Eu vou mostrar aqui alguns casos, pessoal, é muito mais fácil trabalhar com θ e φ do que com os outros ângulos lá, tá? Mas não se preocupe com isso, a gente vai fazer isso bonitinho, tá? E aí, para, vamos dizer assim, quase que terminar essa aula, né, bem curtinha aí, eu vou fazer um exercício também, tá? Mas a teoria é essa, eu só estou completando, como eu disse que eu tinha feito, é a adição de vetores cartesianos. A adição de vetores cartesianos, gente, eu quero o meu vetor R, que é a soma dos vetores A mais B. Aqui, ó, dois vetores A e B. O que eu vou fazer? Eu vou decompor A e B, então eu posso escrever o meu R como sendo o A vai ter componente AX, o B também. Isso tem que estar na direção I, mais, certo? Vai ter componente Y, AY mais BY, só que na direção J, mais AZ mais BZ na direção K. É só somar. Tem gente, né, livros que traz isso aqui como sendo
a força resultante em xi, eu já tinha colocado, né? A força resultante em J mais a força resultante em ZK, que é a mesma coisa, tá? Tranquilo, facinho isso? Muito bom, senhores. Um exemplo para começar, né? Para terminar essa aula, tá? E vou mostrar que aqui eu vou fazer bem tranquilo, tá? A próxima aula vai ser uma aula só de exercício, eu complemento, mas aqui bem tranquilinho. Ele vai me dar um vetor, é um exemplo que está aí resolvido no livro, tal, 2.8. Expresse a força mostrada na figura com o vetor cartesiano, ou seja, ele quer decompor vetor. Resumindo, ele quer que a gente determine quais são as... Escreva o vetor da forma, né? fxi mais fyj mais fzk. E ele dá alguns vetores aqui, ele dá as direções x, y, z e fornece alguns ângulos aqui. E fornece, inclusive, o módulo de intensidade do meu vetor f. Tá? Você fala, Basta, como é que eu vou fazer? Gente, primeira coisa, tá? Eu vou esquecer que eu aprendi aqueles ângulos, sei lá o que, diretores. Bom, vou decompor, certo? Não interessa o que aconteça. Então, vamos lá. Aqui está muito mais fácil. Por que aqui já está mais fácil? Porque, na verdade, né, ele já deu o ângulo e deu uma decomposição. Então, por onde eu deveria começar aqui? Ó? Eu deveria começar a fazer assim. Ó. Primeiro, vou partir do meu vetor f, certo? Reta paralela a z e vou descobrir quanto valeria o meu vetor AY. Então, tá aqui, ó, eu venho aqui, reta imaginária paralela a z até um ponto no plano. Tá? Esse ponto me define o meu vetor, que eu vou chamar de f' aqui nesse caso, né? Ó, que é a projeção de f no plano xy. Então eu venho aqui, ó, vou criar ele aqui, ó. Vou criar o meu vetor aqui, ó. Então essa é a projeção de f. Essa é a projeção de f, certo, no plano, que eu vou chamar de f'. A partir desse f', então o que eu faço? Ó, eu vou encontrar a componente fx, tá aqui, ó, né? Sai dele, paralelo. Então, essa daqui é minha componente, tá? Então, venho aqui, determino quanto vale a componente fx. Então, tá aqui, né? Essa daqui é a componente fx. Lembrar que aqui eu tenho na direção y, certo? Aqui j e aqui k, certo? Isso que vai ser importante nessa figura aqui. Agora eu vou determinar a reta imaginária, a projeção lá atrás agora, né? Ó. Essa aqui. Então, essa aqui é a minha fy. E por último, paralelo a f', eu encontro a projeção em z. Então, paralelo, eu encontro a projeção em z. Então, eu vou fazer o que eu aprendi, tá? Sem ficar decorando. Mesmo porque eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês já viram, esses ângulos que foram dados na figura não são os tal dos ângulos diretores lá, tá? Talvez eu consiga até determinar, mas eu não vou fazer. Então, essa é a minha componente fz. Você fala, tá, Basso. Eu quero obter, então, as minhas componentes, fx, fy, fz. Eu faço o quê? Gente, olha, vou começar por esse triângulo aqui, ó. Certo? Lembrar que este ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90. Se esse ângulo aqui, ó, o vetor f, faz com o meu f', com o meu plano é 60, esse ângulo aqui, moçada, ó, tá? Que o plano faz com o eixo z, todo ele é 90, então só esse vale 30. E aí fica fácil, por quê? Porque, ó, se eu aplicar cosseno é cateto o quê?
cateto adjacente, cateto próximo. E esse ângulo de 30 é sim, o 60 e 45 não são. Agora, o de 60 é sim, o de 30 é sim o ângulo gama, que eu chamei agora há pouco. Mas não tem problema de nome, tá? Então vamos lá. Ó, cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, dessa forma eu já descobri, né? Eu tenho como descobrir qual é a componente, quanto vale a componente z, certo? Do meu vetor f. Vai ser f cosseno de 30, portanto, fz, gente, vai ser o f tem uma intensidade de 100, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, eu já usei várias vezes, né? A gente aproxima isso para 0,86, 0,87. Então, isto aqui vale em torno de, certo, 86 newtons. Então, uma das componentes já está aí. Tá? E lembrar que, se vocês quiserem, esse sim é o ângulo gama, mas como eu falei, esquece esse negócio de nome e vamos fazer. Ele me forneceu também, pessoal, ó, esse triângulo aqui de baixo, que inclusive está em azul escuro aí, né? Vou fazer aqui, ó, né? Esse azul aqui, tá, gente? Ó, tá? Que esse ângulo, ó, o vetor entre f' e fx é 45. Então, dá para descobrir fx a partir de f'. Você fala, como assim? Ué, ó, se esse ângulo é 45, isso aqui também é cateto o quê? Adjacente. Então, se eu fizer aqui o cosseno de 45 aí, vai ser cateto adjacente fx sobre f'. E aí, ó, o meu fx vai ser f' cosseno de 45. Eu sei quanto vale cosseno de 45, o problema é que, aparentemente, eu não sei quanto vale f'. Mas, de novo, eu vou usar o mesmo truque, moçada, ó. Esse daqui, ó, o valor daquele tracejado lá em módulo tem o mesmo valor que f', né? Isso aqui, ó. Este daqui é o próprio aqui, né, gente? Ó, então, esse aqui, ó, é o próprio f'. Então, se você fizer agora, ó, seno, tá? Dá, né? Se você fizer seno, dá para descobrir quanto vale f'. Então, observação. O seno de 30 vai ser cateto oposto f' sobre f. Portanto, f' vai ser f seno de 30. Isso aqui é 100, seno de 30 é meio, portanto, isso vale 50 newtons. E agora eu determinei quanto vale o meu fx, né? Então, para terminar o fx, vai ser f' que é 50, raiz de 2 sobre 2, certo? Isso dá aqui, ó, se quiser fazer assim, tanto faz, né? Vai dar 25, raiz de 2, 1,4, 25 vezes 1,4, 25 vezes 1,42 eu vou fazer, tá? 35,5, então 35,5 newtons para fx. E agora, moçada, da mesma figura, né, o cateto aqui, ó, oposto é fy. Então, agora é só fazer seno. Então, seno de 45 é cateto oposto, que é o fy, sobre o f'. Fy vai ser f', que é 50, raiz de 2 sobre 2, portanto, exatamente o mesmo valor de 35,5 newtons. Pessoal, essa aula é só, espero que tenham gostado. Próxima aula eu faço outras aplicações, outros exercícios, legal? Muito bom, pessoal. O vídeo vai estar no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, ajude a divulgar o canal, por favor. Quanto mais inscritos, mais ânimo para trabalhar. Agradeço muito. Até mais.